falar uma outra coisa sobre isso que eu já te falei agora. Não, eu acho legal, porque assim, o cardiologia, todo mundo sabe que é a especialidade médica que cuida do coração, né? Vê as doenças do coração, saúde do coração. Mas a hemodinâmica, a gente estava até falando mais cedo, pouca gente sabe, inclusive, o que é esse termo, né? Então, acharia legal você falar um pouquinho mais do que se ocupa a hemodinâmica, o que é uma subespecialidade da cardiologia. Isso. O que você faz no dia a dia? Conta um pouquinho mais. Assim. Então, a hemodinâmica, ela é uma área de atuação. Apesar de a gente ter um registro de qualificação em especialista, né? Eu tenho um RQE de hemodinamicista. Ela é uma área de atuação, então uma subespecialidade dentro da cardiologia. Assim como é a eletrofisiologia, né, a arritmia, assim como é o ecocardiograma, a medicina, a cardiologia do esporte. Deixa eu ver mais alguma. Existem várias. Hoje em dia já existe, né, essa especificação em congênito, né, porque é uma área muito importante, que antigamente a gente não tinha, porque, desculpem o termo, né, os pacientes morriam todos, né, você não tinha a expertise das doenças, então, que nascia com a tetralogia de Fallot, uma transposição de grandes vasos, então aquilo ali era em tese incompatível com a vida, então a gente não tinha o adulto portador de cardiopatia congênita, né? Eles acabavam falecendo muito cedo, 30, 40 anos, e graças a Deus, graças à medicina, né? Isso aí mudou e a gente já tem pacientes portadores de cardiopatias muito complexas, que às vezes a gente até não consegue explicar, mantendo a vida e mantendo uma boa qualidade de vida e uma expectativa de vida boa, né? Isso que é interessante. Agora, a hemodinâmica em si, para mim sempre me fascinou, porque eu acho que dentro das especialidades médicas, talvez seja uma que tem mais avanços tecnológicos. Né? Quando eu entrei na residência, que foi em 2020, a gente está aí em 2023, era totalmente diferente, né? Era totalmente diferente do que é hoje. Eu entrei em 2019. Mas, assim, os avanços são muito, muito rápidos, né? E o leigo, muitas vezes, ele não entende o que o cardiologista intervencionista faz, né? Nós não somos cirurgiões cardíacos, tá? Nós somos cirurgiões, né? Isso é importante falar sempre. Muita gente acha que a hemodinâmica vai acabar com a cirurgia cardíaca. Assim, a meu ver, eu não sou dono da verdade, mas não vai acabar, nunca vai acabar, porque as pessoas acham, não, porque hoje em dia é muito mais fácil. Na verdade, é até um tabu difícil pra mim, assim, às vezes eu faço o cateterismo, eu vou lá, estudo um paciente, aí ele tem algumas obstruções das artérias, e aí eu viro pra ele e falo assim, desculpa, mas o senhor vai ter que operar, vai ter que fazer a cirurgia convencional de revascularização miocárdica, que o leigo conhece como ponte safena, mamária e tal. E aí é difícil pra ele entender e falar, mas, pô, meu vizinho infartou ano passado, e aí, pô, ele tratou, colocou 5 stents. Pô, ele colocou 5 stents e eu não posso colocar 5 stents tudo. Por que eu não posso fazer isso e tal? O senhor não quer colocar os 5 stents em mim e tal? Então existe muita coisa aí que a gente precisa discutir sempre. Eu acho que, apesar de eu me dizer cardiologista intervencionista, eu sempre falo que eu não fiz cardiologia clínica à toa antes, porque eu preciso muito ser um bom clínico antes de ser um intervencionista, por várias coisas, principalmente pelo viés até financeiro da coisa. Porque se eu saio de casa para fazer um cateterismo, como eu fui ontem, eu saio de casa para fazer um cateterismo de urgência no infarto, eu ganho X. Se esse cateterismo virar angioplastia, eu ganho mais. Então, assim, eu já tenho um viés muito ruim, que eu decido se eu vou ganhar mais. Esse é um primeiro ponto. Isso é muito ruim. Isso conflito de interesse. É um conflito muito grande de interesse. Isso é uma coisa muito importante. E outra nem sempre a angioplastia é o melhor paciente, né? Por isso que a gente tem que entender, tem que observar os estudos, tem que estudar por materiais muito bem desenhados para que a gente possa, agora, como é uma coisa muito recente, que a gente possa ter estudos bem desenhados de follow-up e tal, e ver como esses pacientes se desenvolveram em 5, 10, 15 anos, para poder dizer o que é o melhor paciente. Isso é um ponto importante. Mas voltando ao assunto da revascularização, por que uma pessoa, assim, acho que é um tema interessante para a gente falar, é até difícil falar isso para o leigo, mas por que uma pessoa recebe um stent e por que uma pessoa caminha para a cirurgia de revascularização miocárdica? Por que a gente abre o peito de uma pessoa para
para fazer as pontes e não soluciona tudo, né, através de angioplastia. Existem milhões de coisas que a gente poderia passar horas aqui falando para scores e características angiográficas das lesões e tal. Mas falando tanto para o médico que não é especialista, quanto para o leigo, existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o que eu faço é através de um material muito dedicado, muito fino, né? E depende de técnicas, que às vezes são possíveis ou não. Então, quando eu faço um cateterismo, existe uma árvore, né? As artérias coronárias são artérias que nutrem o coração. E elas têm várias ramificações e elas têm várias características. Então, às vezes eu faço o cateterismo e identifico uma lesão focal, simples, num território favorável. E aí a gente sabe, pela experiência, que ali é favorável a receber o stent. E existem outros cenários que não. Às vezes é uma artéria que o ângulo dela é muito fechado, então, às vezes, eu preciso descer com o material ali, né? Eu preciso, para tratar qualquer lesão, vamos supor, eu tenho um vaso que é uma estrutura cilíndrica, e aí desenvolve uma placa de ateroma, né, que seja, e aí aquela placa de colesterol, isso, né? aquela placa de gordura ali obstrui a luz da artéria, obstrui aquele caminho por onde o sangue passa. Para poder tratar aquilo ali, eu preciso passar uma corda guia, eu preciso passar uma cordinha ali por dentro. Esse é o primeiro desafio. Então, e o nosso catéter ele fica solto aqui na aorta. Então, toda vez que eu empurro um dispositivo para dentro, se ele encontrar qualquer resistência, ele tende a levar o meu dispositivo todo para trás, né? Se eu tô aqui, eu empurro essa mesa, se eu passar essa mão aqui e ela não tiver resistência, ela for para frente, a minha corda guia vai avançar. Sim. Se eu bater em qualquer anteparo, eu vou fazer força e eu vou andar para trás, né? E isso é um primeiro porém, né? Que às vezes, tecnicamente, a lesão pode ser uma lesão única, focal, mas existe alguma coisa. Cálcio, tortuosidade, a própria origem da onde a artéria nasce dentro de... As anatomias são diferentes. O meu coração é diferente do seu, que é diferente do dele. Então, às vezes, as artérias, elas as coronárias saem da aorta por pontos diferentes. Isso tudo vai dar um suporte, que a gente chama, melhor ou pior para a entrega de material. Então, o primeiro desafio, eu preciso passar a corda guia por ali, que às vezes é o que salva a vida do paciente. Que enquanto eu tiver a corda guia, eu tenho uma chance muito maior de conseguir tratar esse paciente. A outra eu preciso preparar essa artéria para receber o stent. Não adianta eu tentar ir com o stent direto, porque o stent ele é uma malha metálica que vem sobre um balão, né? Os stents convencionais, essas técnicas foram avançando muito. Mas o que eu preciso? Primeiro, eu preciso que o meu balão tenha algo que a gente chama de força radial, que é uma força suficiente para espremer e esmagar aquela placa ali, porque senão a própria presença do stent, que é um corpo estranho, vai gerar um processo inflamatório dentro do coração, dentro da artéria, e esse processo inflamatório pode piorar algo que já estava ruim, né? Isso é um dos motivos pelo qual a gente não coloca stent, geralmente, né? A gente não coloca stent em obstruções menores do que 70%, falando no geral. Isso não é... Por quê? Certo. Porque se eu virar para um leigo e falar assim, olha, o seu pai tem uma obstrução de 60% na principal artéria do coração, mas eu não vou tratar, eu não vou colocar stent. Às vezes eles ficam ensandecidos, assim. Com certeza. Mas peraí, como é assim? Meu pai tem 60% na principal artéria do coração, mas e se esse 60% piorar, e se essa placa estabilizar, e se ele vier a infartar por causa disso? E aí, como é que vai ser e tal? Aí você pensa assim, é difícil explicar para quem não entende, assim. Porque os estudos mostram que, a partir do momento que eu vou tratar, eu gero uma lesão endotelial, né? Por conta desse cisalhamento, desse estresse que a gente gera na placa. Isso gera um processo inflamatório. E tem outras coisas também. O paciente vai precisar tomar antiagregante plaquetário. Então ele aumenta a chance de sangramento. Então a gente tem que ser muito clínico antes de ser intervencionista. Esse é o primeiro passo. Certo. É claro que, hoje em dia, a gente está caminhando cada vez mais, ainda mais com o advento das abordagens estruturais, que a gente pode falar um pouco também, a gente está caminhando cada vez mais para uma cardiologia minimamente invasiva, né? Isso é fato, né? Apesar de ser algo polêmico, os cirurgiões cardíacos vão ficar estressados em relação a isso,
Mas, assim, Acho que a medicina toda, né? Tá caminhando. tá caminhando sempre para isso. E aí, só para quem não sabe, minimamente invasivo é quanto menos intervenção você Isso. acaba fazendo, né? Por exemplo, uma cirurgia que eu tenho que abrir uma barriga, ela é muito mais invasiva do que uma videolaparoscopia, que eu faço 3 furinhos, entro com uma câmera lá dentro. Eu acho que até dentro da urologia você pra caramba, muita coisa. Você tem um shift disso, né? A parte de endocirurgia, né? Endoscopia e tal, isso são vias para você tentar lesar menos o organismo para fazer a sua intervenção, né? Porque a gente sabe o potencial agressor de uma grande cirurgia, né? Sim. Por mais eletiva que ela seja, por mais bem indicada que ela seja, não adianta serrar um externo para parar um coração, gerar um processo ali que não é fisiológico, né? Sim. Botar um coração em circulação extracorpórea é algo que é muito inflamatório, é algo que é muito agressivo, né, pro corpo como um todo. É a famosa REMIT, né? Resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma, né? Quanto mais intervenção você faz, mais REMIT esse paciente vai sofrer após esse procedimento, né? Mais inflamado ele vai ficar e mais ele responde, né? Então, a hemodinâmica ela vem avançando muito em tecnologia. Eu não sei se, por exemplo, se em alguns anos, talvez é um pouco do feeling que eu tenho, se a cirurgia cardíaca e a hemodinâmica vão acabar se fundindo, porque já existe esse movimento por exemplo, a TAV, né, que é o implante percutâneo, a valvuloplastia percutâneo da válvula aórtica, né? Que tá muito famosa hoje em dia, né? Que é você trocar a válvula aórtica. Na verdade, você não troca, você coloca uma sobre a outra, né? Você fazer uma valvuloplastia aórtica minimamente invasiva, né? Através do catéter, que cada vez mais está mais acessível e a gente tem feito cada vez mais. Hoje em dia, os cirurgiões cardíacos já estão se especializando em fazer a TAV também, né, em fazer essa abordagem minimamente invasiva. Certo. Então daí, para eles migrarem para fazer cateterismo e migrarem para o nosso lado, eu acho que não é um abismo muito grande. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. A própria cirurgia cardíaca, do ponto de vista de formação, teve uma mudança recente importante. Porque antigamente você fazia cirurgia geral, aí depois você fazia cirurgia torácica e depois você podia fazer cirurgia cardíaca, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem uma residência de cirurgia cardiovascular. Já entra direto, não precisa nem fazer cirurgia geral. São 5 anos. Quando eu entrei na cardiologia clínica, foi exatamente o mesmo ano que isso começou a acontecer. Então, eu tinha lá no INC são 24 residentes. Por isso que a gente fala que é a Disney da cardiologia também, né? Porque você pensa, são 24 residentes por ano, são 2 anos, então são 48 residentes tocando no hospital. É muita gente. Vira uma turma de faculdade, é tipo um internato. Então é muita festa, vira uma experiência fantástica. E no Dante eu acho que são 30 e poucos, não 40 e poucos, eu acho. Então você imagina, é uma coisa absurda. Então quando eu entrei, a gente tinha os 24 residentes, mais 2 residentes, eram 2 mulheres até, 2 mulheres que estavam fazendo a cirurgia cardiovascular. E aí elas faziam os primeiros 6 meses com a gente na cardiologia clínica, ali rodando, enfermaria e tal, que eu acho que é muito interessante. Sim. Mas aí também tem outro viés, porque, por exemplo, a gente tinha duas cirurgiões lá. Uma já tinha feito cirurgia geral e a outra veio direto da faculdade. Então era um abismo muito grande entre uma e outra. Porque uma era faca na caveira, né? Imagina a residência de cirurgia geral para uma mulher ainda. Então, tipo assim, safa, fazia tudo. Cara, vencendo a horrível barreira do machismo ali. Sim. E, cara, e safa e já querendo abrir tórax e tocar as coisas. E a outra, assim, tendo que aprender do zero. Sim. Algo que é muito complexo, né? Você imagina, a pessoa tá aprendendo ali a funcionar, ela não sabia nem dar ponto direito e ela tinha que estar ali na rotina do centro cirúrgico, de fazer cirurgia cardíaca, que é uma coisa extremamente complexa. Né? Então, eu acho que em algum momento essas áreas vão acabar se fundindo.